Graça e paz, queridos irmãos que me acompanham aqui no canal Reino do Céu. Mais uma vez aqui estamos para fazer uma reflexão das Escrituras, né, para a nossa edificação, né? Você que tem acompanhado o canal e tem gostado, compartilhe com seus amigos, deixe o seu joinha, né? E se inscreva assim, no canal, indique para mais pessoas, né? Para que o trabalho de Deus, a obra de Deus venha ser enriquecida, para que mais pessoas venham ser edificadas com palavras, né? Porque quão difícil está se ouvir palavras bíblicas, né? Então, irmãos, dessa feita, eu quero aqui falar do Evangelho, né? Falar o que é o Evangelho, né? Louvado seja Deus, né? E como vocês estão vendo, eu já entrei aqui num texto em que eu quero ler, né? Que diz o seguinte: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vamos dar uma pausa aqui. Eu quero chamar a atenção nesse texto. É muito lindo Lucas 24, né? Vai falar dos discípulos da ressurreição de Cristo, e tinha 2 discípulos que voltavam para as suas aldeias, né? Meio que desenganados, né? Então Jesus acompanha esses discípulos, né? E começa a falar sobre as Escrituras, né? Não é o caso aqui que eu não vou explanar essa parte, né? Eu quero chamar a atenção para o Evangelho, né? Então aqui no versículo 44, aqui é onde está grifado, né? Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, né? Então, Jesus veio cumprir tudo que já estava escrito acerca dele, né? Então, diz assim, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, né? O discípulo até então, ele estava com o entendimento encoberto, né? A partir daí eles compreenderam as Escrituras, né? E aqui no versículo 47, ele diz assim, que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando além. Ou seja, o Evangelho, irmão, é o que eu quero falar aqui nesse vídeo. Eu quero falar do Evangelho, né? O Evangelho é boas novas de salvação, né? Porque a gente sabe que todos nós nascemos com na corrupção da carne, né? Em Adão todos nós fomos corrompidos por causa da transgressão daquele de quem nós somos descendentes, né? Então todos nós já nascemos na corrupção da carne. Então, como a Bíblia diz, o segundo Adão é Cristo, ele veio para a obediência, né? E para pregar o evangelho da salvação, né? Para aqueles que estavam corrompidos. Ou seja, a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, né? Ou seja, não há um sequer que não tenha pecado na terra, né? Mas Jesus foi o único que pisou na terra sem pecado para restituir todos aqueles pecadores, né? Ou seja, todo aquele que crê, né? Bem verdade isso, né? Todo aquele que crê. Então ele diz assim, que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém.
Então, irmão, o novo nascimento, né? Nós somos todos criatura de Deus, mas a partir do momento em que cremos no Evangelho, nós passamos a ser filhos de Deus, né? Nós só somos filhos a partir de crer, da crença no Evangelho, né? Que ele disse, o Evangelho é pregado para arrependimento, para remissão de pecados, né? Para que nós tenhamos uma chance, uma oportunidade de nascer de novo, né? Sermos novas pessoas, né? Temos novas oportunidades. Esse é o amor de Deus para conosco, né? Quando a gente vai aqui, irmãos, deixa eu ir aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, né? Nós vemos aqui Pedro e João, né? Esse capítulo aqui vai de Atos capítulo 3, vai falar da cura de um paralítico, onde Pedro e João chegaram no templo, né? E ele estava lá há muitos anos, desde nascença, né? Ele era aleijado e ele vivia na porta do templo pedindo esmola. E Pedro e João ali chegaram ali e através da fé daquele homem, né? E por causa de Jesus Cristo, ele foi restituído e passou a andar, né, normalmente, glorificar a Deus. Aí Pedro vai dar uma palavra, né? Pedro dá uma palavra e nós vemos que a palavra que Pedro fala é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, quando se prega que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, né? E ele foi aquele que veio para levar os nossos pecados, então só ele pode nos salvar, só ele pode nos trazer a salvação. Quando se prega acerca disso, o que acontece no ser humano, né? Por isso que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações, ou seja, já foi pregado a todas as nações, né? Todas as nações conhecem que Jesus Cristo é o único que morreu e ressuscitou, e traz a salvação para todos aqueles que crê, né? Ou seja, aquele que crê, primeiramente ele se arrepende, né? É isso que nós vemos em todo o evangelho. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para ser cancelados os vossos pecados. Você sabe o que significa isso, irmão? Irmãos, isso significa que nós nascemos no pecado, certo? E se Jesus não tivesse vindo, nós não teríamos chance nenhuma de sermos salvos. Nós nascíamos, crescíamos, fazia toda a vontade da nossa carne, morria e nós ia para o inferno, né? Todos estavam nessa condição. Então, quando nós entendemos que as boas novas de salvação é o evangelho, né? A pregação da palavra em Cristo Jesus, aquele justo que morreu pelos pecadores e que ele faz a remissão do pecado, né? Então, a partir daí acontece o quê? Arrependimento. Não existe, irmão, ninguém será salvo sem arrependimento, ninguém será salvo sem arrependimento, né? Todos temos que se arrepender para herdar a salvação. Então, nós vemos que os salvos têm que começar de novo, né? Deus dá essa oportunidade para todos, para nascer de novo, nascer da água e do Espírito, como diz o Evangelho, né? Não andar mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Essa é a pregação do Evangelho, né? Então, Deus nos dá a chance de nós começarmos de novo, né? Não importa o que você tenha feito, não importa o que você fez, a sua vida como foi, se foi destruída, se você foi destruir a sua vida com droga, se você destruiu a sua vida com bebida, né? Se você destruiu a sua vida com prostituições, né? Com jogos, com coisas que não são lícitas, né? Com coisas que desagradam a Deus. Então,
não importa a idade que você tem, se você tem 10 anos, se você tem 20, se você tem 50, se você tem 80, não importa. Deus nos dá a oportunidade da salvação em Cristo Jesus a partir do arrependimento. Por isso que essa palavra ela é pregada, o evangelho é arrependimento, né? É para que os nossos pecados todos sejam cancelados e para que nós tenhamos uma nova vida, um novo nascimento, né? Em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu fazer só uma pequena pesquisa aqui para vocês verem. Aqui já tá aqui. Ó, a pesquisa, o nome arrependimento, né? Quando nós vemos esse nome arrependimento, nós vemos que quando João Batista veio, ele veio pregando arrependimento. Aqui eu tenho 23 palavras cruzadas, né, 23 referências acerca do arrependimento, né? Aqui em Mateus 3,8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3,11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso era a pregação de João Batista, né? Preparando a vinda do Messias, a vinda do Salvador, né? Mateus 9,13 diz assim, ide, porém, e aprendeu o que significa misericórdia, quero e não holocausto, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento, né? Às vezes as pessoas acham que deve fazer sacrifício, né? É isso que esse texto está dizendo. Mas Deus não se agrada de sacrifício, de fazer caminhada para muitos lugares por conta de uma promessa, né? Deus não quer isso, Ele não se agrada disso, né? Ele se agrada de obediência, né? Ele se agrada, Ele quer misericórdia, que venhamos amar uns aos outros, né? Isso é Jesus dizendo. Aqui Marcos 1,4 diz assim, apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Tá vendo? Remissão de pecado. Lucas 3,3, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecado. Lucas 3,8, produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não começais a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou seja, era uma palavra contra os fariseus que se gloriavam porque eram descendentes diretos, eram sangue de Abraão, né? Eram sangue de Abraão e eles se gloriavam por isso e achavam que estavam salvos por conta disso, né? Então Deus está dizendo que não é o sangue de Abraão. Abraão seria pai de pai da fé, né? Todos aqueles que creem em Cristo. Não basta ser judeus, né? Por isso ele diz aqui, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, né? Dessas pedras, ou seja, dos gentios, pessoas que eram desprovidas, né, da salvação, podia suscitar filhos a Abraão, né? Então não vou citar todo porque vai ficar longo o vídeo, mas vocês estão vendo que eu pesquisei o nome arrependimento e veio 23 vezes, né? Eu posso pesquisar arrependei-vos, eu posso pesquisar muitas palavras, porque aqui só está arrependimento, né? Posso pesquisar de várias outras formas que vai aparecer mais, né? Então, irmãos, a vida de um cristão verdadeiro, ela começa com arrependimento, né? A vida de um cristão verdadeiro, ela começa com arrependimento. E daí para frente, você levar uma vida baseada nas Escrituras, né? Isso é a vontade do nosso Deus. Para encerrar, o vídeo já está com quase 15 minutos. Eu quero terminar aqui a leitura de Lucas 24, né? Aqui,
48 ele diz, vós sois testemunha dessas coisas, né? Que Jesus foi aquele que morreu e ressuscitou. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, ele estava falando para os seus discípulos, aqui foi no dia que Jesus subiu ao céu, foi as últimas instruções, falou para os seus discípulos, permanecessem em Jerusalém, porque dali a poucos dias, se eu não me engano foi 10 dias, desse dia até o dia da festa do Pentecoste, onde eles foram cheios do Espírito Santo, né? Ou seja, eles tinham que ser revestidos do Espírito Santo para que o Evangelho se proclamasse por todo o mundo, né? Então, aqui no versículo 50 diz assim, então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Né? Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. E estavam sempre no templo louvando a Deus. Aqui começa o ministério dos discípulos, né? De pregar as boas novas de salvação, que é arrependimento. Arrependei, porque Jesus está pronto para vos salvar. Jesus não vai salvar quem não se arrepender, né? Jesus não vai salvar quem dá esmola, quem faz obras de caridade somente sem ter o arrependimento, né? Ele não vai. Primeiro é o arrependimento, tá? Eu quero te dizer aqui, irmãos, uma coisa muito linda que Deus fez para conosco é que Deus nos deu uma chance de renascer, nos deu uma chance de fazer tudo certo depois de termos feito tudo errado. Essa é a bondade de Deus, esse é o amor de Deus para com nós todos, não importa quem seja, todo ser humano. Nascer de novo para ter uma vida eterna com Deus, né? Essa é a palavra do Evangelho, arrependimento, para que venha os tempos de refrigério, né? Para que venha a salvação a todo aquele que fez tudo errado, né? É uma chance de Deus que Deus nos dá a todos, porque nós nascemos e se não conhecermos o Evangelho, por mais que façamos alguma coisa que aparentemente seja boa, nós não herdamos a salvação, se não conhecermos o Evangelho e não sejamos transformados. Então Deus nos dá essa oportunidade. Isso não pode partir de religião. Eu participar de religião A, B, C não vai fazer diferença. Eu vou até aprender algumas coisas interessantes, né, humana, mas que a salvação eu não vou conseguir através de religião. É através do arrependimento, a partir do novo nascimento, onde eu passo a viver uma nova vida, né, de amor, uma nova vida de pregação do Evangelho para todos aqueles que estão próximos de mim, né? E Deus quer para todos vocês, para todo mundo, Deus quer, né? Então essa é a palavra do Senhor, esse é o Evangelho, né? Muito obrigado, meus irmãos, a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Deus abençoe a todos e fique conosco e até o próximo vídeo. Deus abençoe.